Bom dia, doutor, tudo bem? Bom dia, Carlos. Bom dia a todos os ouvintes. Muito obrigado pelo convite de estar hoje aqui conversando um pouquinho sobre a odontologia que a gente pratica na nossa clínica. Realmente, Carlos, é um dado assim um pouco assustador. Isso a gente imagina que chega nesse dado devido antigamente no Brasil existir muitos dentistas que eram chamados dentistas práticos, né? Na qual o paciente sentia uma dor de dente, chegava nesses dentistas, o que que eles faziam? Simplesmente o dente doía, não era feito nenhum tratamento restaurador, e sim apenas fazia a extração desse dente, colocava uma prótese, aonde esse número é bem expressivo. Doutor, o que é que mudou, né, dessa, digamos, prática mais antiga do dentista, de ida ao dentista, como você mencionou, das tecnologias que existem hoje? Por exemplo, né, a Oral Unique tem aí o famoso implante dentário. Isso já mudou muito a vida das pessoas, né? Queria que você mencionasse um pouco sobre esse implante dentário da Oral Unique. Então, Carlos, nós somos uma clínica especializada em implantes dentários, né? Mas também atendemos todas as áreas da odontologia, tá? O que vem mudando conforme passam os anos da implantodontia? Antigamente, a implantodontia, os implantes eram muito diferentes. O implante, para ele ter um sucesso, ele precisa se fixar ao osso, que a gente chama de osso-integração, no caso, a cicatrização, né? E antes, quando era colocado, há 10, 15 anos atrás, essa cicatrização ela levava em torno de 2, 3 anos. Sem falar também o custo, né? Antigamente o custo era muito alto. E a taxa de sucesso era muito baixa, aonde existe essa temida, será que o implante não vai perder? Será que vai cicatrizar? Porque eram poucos os casos que davam certo. Hoje em dia, a gente tem os implantes com uma cicatrização em torno de 4 a 6 meses. Então, a gente diminuiu muito esse tempo de cicatrização. E graças à tecnologia, com jateamentos de superfície do implante, tem N tipos de tratamento do titânio, que é o parafuso implante, a gente consegue minimizar essa taxa dessa temida perca de implantes, dessa não cicatrização. Então, hoje é uma taxa de grande sucesso. Por isso que nós da Oral Unique, quando um paciente faz implante conosco, a gente trabalha com implante importado, implante suíço, e damos em contrato assinado para o paciente garantia dos nossos implantes vitalícia. Doutor, então quem está ouvindo aqui a nossa entrevista e tem dúvidas ainda, ele inclusive pode procurar a Oral Unique. Ele pode fazer uma avaliação, vocês fazem uma avaliação, né, de como está a situação e aí depois, claro, vão fazer esse tratamento, vão fazer todo esse implante dentário quando necessário. Então vocês fazem essa avaliação, pré-avaliação, digamos assim, do paciente, doutor? Isso mesmo, o paciente entra em contato conosco e agenda a sua avaliação, na qual ele vai conhecer toda a nossa estrutura. E olha só que bacana, Carlos, o nosso paciente, ele não precisa sair da nossa clínica e ir até uma clínica radiográfica. A Uhum. gente é uma clínica que trabalha no conceito all in one. Então a gente tem tudo dentro da nossa clínica, desde equipamentos radiológicos digital a laboratório de prótese para ser mais ágil o tratamento do paciente, e também temos centro cirúrgico a nível hospitalar para mais conforto e segurança do nosso paciente. E toda essa questão de avaliação, o paciente não tem custo nenhum, nem da radiografia panorâmica digital que é feita, na qual ela nos ajuda, por exemplo, na avaliação sobre implantodontia, se o paciente tem osso suficiente para fazer o implante, se ele não tem, ela nos diz qual é a quantidade ideal para a gente utilizar de enxerto ósseo. Então a gente faz uma avaliação bem completa.
O pessoal que está na dúvida aí também pode procurar então e se informar muito mais visitando a própria Oral Unique, que funciona onde mesmo, doutor? Hoje, a Oral Unique está situada na rua Teodoro Bernard Schlickmer, bem no centro de Braço do Norte, ao lado do cartório de registros do município. Quem vem do Trevo, ali de Braço do Norte, São Ludgero, chegando ao primeiro semáforo na avenida à direita, bem tranquilo de achar. Doutor Petros, hoje as pessoas não precisam mais se preocupar, né? Antigamente se falava em ir ao dentista, era aquele medo terrível que se tinha, né? Hoje existe uma tecnologia, e a Oral Unique é especialista nisso, né? Na questão de extração de um dente, se necessário, ou no tratamento de uma raiz, enfim. A tecnologia mudou muito e você mencionou isso durante nosso bate-papo. Então as pessoas não precisam mais ter medo de ir ao profissional dentista. Aliás, devem ir, né? Porque a saúde também é pela boca, né, doutor? Isso mesmo. Nós somos uma clínica considerado nível premium, porque a gente foge um pouco dos padrões de uma clínica odontológica para atender justamente esses pacientes que têm trauma, não gostam de dentista. Por exemplo, hoje dentro da nossa clínica, nenhum profissional utiliza roupa branca ou jaleco branco. Toda a nossa clínica, ela não tem paredes brancas, móveis brancos. A gente procura tudo uma cor, móveis, como se fosse a sala de televisão do nosso paciente, para ele se sentir mais em casa. Então a gente trabalha toda essa questão visual do paciente. E também o paciente que precisa fazer cirurgia e ele tem esse certo receio, hoje na Oral Unique, devido a gente ter um centro cirúrgico a nível hospitalar, a gente consegue trabalhar o paciente com sedação consciente. No caso, o paciente faz a cirurgia dormindo. A recuperação hoje, ela é bem mais rápida que os processos antigamente, doutor, também? Claro que depende, cada caso é uma recuperação, né? A gente sempre orienta o paciente nisso após a cirurgia, que ali a gente vai ter uma noção de como que foi a cirurgia. Mas sem dúvidas, a recuperação hoje é bem tranquila. A gente fala num caso extremo, o paciente aí, por exemplo, opera conosco numa sexta-feira, na segunda-feira já pode voltar às suas atividades a trabalhar. Perfeito. A Oral Unique é aberto de segunda a sexta-feira ou de segunda a sábado? A Oral Unique é aberto de segunda a sexta, das 8 da manhã ao meio-dia e das 13h30 às 19h30. E no sábado, das 8 da manhã ao meio-dia. Doutor, muito obrigado, viu? Tenha uma ótima terça-feira. Tudo de bom. Muito obrigado, Carlos. Muito obrigado a todos os ouvintes. Uma ótima semana a todos.